Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22. Tu és maravilhoso, Senhor. Teu reino jamais tem fim. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda. Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Ele disse, levantando-se, e ele levantando-se, respondeu: o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Feche os teus olhos na sua casa. Meu Deus e meu Pai, como é bom estar na Tua presença uma vez mais diante da Tua palavra e poder compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós. Porque sabemos e entendemos, ó Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é conosco, o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo e fortaleza. Bendito seja o Teu nome para sempre, que o Teu reino jamais tenha fim. Fala aquilo que o Senhor quer, pois o Senhor tem liberdade no céu e na terra, lhe foi dado. Então, ó Deus, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom falar de Jesus. Eu estava meditando na palavra de Deus, e o Senhor me trouxe esse texto à minha memória, quando Jesus estava cansado e deitou na proa do barco e dormiu. Nós percebemos que Jesus, sendo homem, deixando a sua glória, deixando a sua coroa, ele sendo homem, ele cansou, ele deitou, ele descansou, ele dormiu. Mas sendo Deus, ele diz que ele é o guarda de Israel, que não dorme de dia nem de noite. Jesus, ele separou bem o tempo que estava aqui, o que ele era como Deus e o que ele era como homem. Ele estava nos ensinando algo fundamental aqui. Eu quero começar a ministrar, assim como o Júnior já orou e já disse sobre a questão dos pastores que caminham debaixo da nossa cobertura. Nós temos recebido esses dias muitas ligações dizendo: eu estou cansado, eu estou exausto nesses dias, eu estou preocupado, eu estou ansioso. Deixa eu dizer uma coisa para você que caminha com a gente debaixo dessa visão: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Se está cansado, meu irmão, descansa. Jesus, quando estava cansado, ele não ficou arrancando os cabelos, não, ele deitou e dormiu, descansou. Aprenda a descansar. Descansar também é ministério, descansar também é necessário. Sabe, por muito tempo a gente como pastor quis ser Superman, super-herói, sabe, está em todos os lugares. Não, irmão, você não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pastor, mas o senhor está falando isso porque o senhor deve fazer dessa forma. Não, eu preciso fazer, por isso eu estou pregando. Eu preciso viver isso, por isso eu estou dizendo. Nós precisamos descansar, não somos super-heróis. E o Senhor veio falando comigo esses dias: se está cansado, o que temos que fazer? Alguns vão dizer assim: pastor, eu já estou cansado, o que eu faço? Descansa, meu irmão. Descansa.
descansa. Jesus fez isso. E a Bíblia diz que Jesus foi para o barco, deitou como Deus. Ele diz que ele não dorme nem de dia nem de noite, mas como homem ele dormiu. Você precisa entender isso. O espiritual ele não para, ele está 24 horas ligado, atento, vigilante, mas o nosso corpo físico ele descansa. Jesus ele foi para a polpa do barco, para a proa do barco, né? E descansou. Então, enquanto ele está descansando, vem uma forte tempestade. E essa forte tempestade começa a deixar todos apavorados do barco. Por quê? Porque as ondas são tão fortes que jogam o barco de um lado para o outro. Mas o que eu fico abismado com esse texto é que mesmo que as ondas joguem o barco de um lado para o outro, não acorda Jesus. Ainda que o barco quase vai a pique, mas ele não acorda Jesus. Ainda que as coisas estão virando de cabeça para baixo, as ondas e o vento forte não acordam Jesus. E eu fiquei perguntando para o Senhor, como pode alguém chegar, colocar a mão nele e falar: Senhor, acorda? Mas o vento forte não acordava, mas a onda forte não acordava, mas o barco sendo chacoalhado de um lado para o outro não acordava. Aí o Senhor veio e falou ao meu coração, o Senhor disse ao meu coração, e eu quero compartilhar isso com você, que o que faz a gente acordar é a necessidade de alguém, suprir algo a alguém, mas na verdade as tribulações não faz nós deixarmos o nosso descanso. O barco pode estar sendo jogado de um lado para o outro, a onda pode estar forte, o vento pode estar forte, o barco pode quase estar indo a pique, mas quem tem fé, meu irmão, deita e dorme tranquilo. Ele não se preocupa, porque ele sabe que o mesmo Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele sabe que o Deus que nos acompanha também nos guarda de dia e de noite. Eu quero profetizar algo para a tua vida em nome de Jesus. Você na sua casa, se possível, levante a sua mão. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua vida seja uma vida regrada, que a tua vida seja uma vida descansada, que a tua vida seja uma vida que confia no Senhor, que não seja ansioso por coisa alguma, que descansa a tua vida no Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que nada vai tirar o teu descanso, nada vai tirar a tua paz, nem vento forte, nem tempestade, nem onda forte, nem levante do inimigo, nada vai nos tirar do foco da presença, porque cremos no Deus que servimos e confiamos plenamente nele. Aquilo que deixava eles desesperados, porque se desespera no meio da luta, pastor, porque não consegue dormir, porque acorda desesperado, eu vou dizer, porque dá o foco muito para o problema e pouco foco para aquilo que Deus pode fazer. Pastor, o senhor está dizendo isso, eu vou dizer de novo, porque o senhor vive desse jeito? Não, porque eu tento viver. Por quê, pastor? Porque quantas vezes eu perco noite de sono, meu irmão, por causa de problema. O Senhor veio falando comigo que você precisa mudar. Quantas vezes eu não conseguia dormir, desesperado com as coisas. O Senhor veio falar comigo: não, meu filho, está cansado, tem que descansar. Não adianta nada você ficar doente. Se você está cansado, vai descansar. Continua tendo foco. Filipenses capítulo 3 vai dizer assim no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele estava dizendo assim: olha, quem sabe, em quem confia, quem tem um objetivo para onde vai, não se preocupa com as coisas que acontecem ao seu redor. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele tem um foco, ele sabe aonde ele vai. Nós precisamos ter certeza daquilo. O Senhor veio falar comigo, o Senhor veio dizendo ao meu coração: você precisa entender, porque o povo precisa entender isso, que nos dias de tribulação, nos dias difíceis, ainda que o vento seja forte, ainda que o vento seja contrário, ainda que pareça impossível, ainda que o mar está te jogando para lá e para cá, os problemas, você muitas vezes não sabe nem que direção vai. Sabe o que você faz, meu irmão? Deita e dorme e confia no Senhor.
confia no Senhor. O deitar e dormir não quer dizer que você não vai ter reação. O deitar e dormir não quer dizer que você não vai fazer nada. Ele está dizendo: descansa, confia, se entrega. Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Ele está dizendo: continua confiando, porque o teu coração e o teu sentimento será guardado pelo Senhor. Não estejais apavorado, não estejais preocupado, não estejais inquieto com o que vai fazer, com o que vai vestir, aonde vai dormir. O mesmo Deus que no começo te abriu porta, Ele continua fazendo isso até os dias de hoje. Ele continua dizendo assim: e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. O barco estava se enchendo de água, eles estavam em perigo, e o Senhor dormia. Isso não é sinal de descaso, não. Enquanto eles estão em perigo, o barco se enche de água, o Senhor dorme. Não é sinal de descaso, não é sinal de que o Senhor não sabe do que está acontecendo. Não. O Senhor está dizendo: aquele que bate, recebe. Abrir-se-vos-á, aquele que busca, encontrará. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que ainda que você precise, ainda que Ele esteja no barco com você, ainda que Ele esteja na sua vida, se você não aprender a orar e buscar no Senhor, Ele nunca vai agir a teu favor. Jesus, Ele está no barco, entenda isso, irmão. Ele está junto, Ele está no mesmo barco. A onda forte está jogando água para dentro do barco aonde os discípulos estão, e Jesus também. O vento forte está balançando o barco que os discípulos estão, e Jesus também. Os discípulos estão em perigo, mas Jesus também. Ainda assim Ele dorme, por dois motivos. Primeiro, que Ele confia. Quem confia dorme no tempo da dificuldade. Segundo, porque Ele não vai agir nunca na nossa vida se nós não clamarmos a Ele. Entenda isso. Só vai agir ao nosso favor quando clamarmos a Ele, porque Ele colocou isso como regra, como um padrão, e nós temos que entender. É por isso que Ele vai dizer ao profeta: eu procuro alguém que esteja na brecha, para que orando eu não destrua toda a nação. Mas se não encontrar ninguém, então vou ter que destruir todos. Ele está dizendo: se ninguém orar, se ninguém colocar na brecha, se ninguém se disponibilizar, ainda que Ele queira fazer, Ele não faz. Por quê? Porque não pedimos a Ele. É por isso que é um povo, muitas vezes, muitos desses dias tem vivido tempos difíceis, vivido dias difíceis, e as coisas só pioram. Por quê? Porque eles não têm o hábito de falar com Deus, eles não têm o hábito de orar. E vai dizer assim a palavra: e chegando-se a Ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E Ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, no nome de Jesus: toda vez que você clamar a Ele, ainda que pareça que você está incomodando, ainda que pareça que você está incomodando o mestre, nunca será incômodo. Ele está pronto a fazer. Ele não deu nenhuma palavra. Quando Ele levanta, a Bíblia diz: levantando, a primeira coisa que Ele fez foi parar o vento, foi aquietar o mar e a tempestade. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que primeiro Ele vai resolver o problema, depois Ele vai questionar e te ensinar como vivê-lo. O problema nosso é que nós nunca queremos falar para o Senhor e chamar o Senhor quando temos um problema. Por quê? Nós temos uma herança adâmica, uma herança de Adão,
uma herança de transferir responsabilidade. Você tem um problema, você não clama a Deus, você se esconde dele. E como você se esconde desse Deus, quando ele te chama pelo nome e fala o que está acontecendo com você, sabe o que você faz? Você pega e fala assim: é a mulher que o Senhor me deu, é o problema, é aqui, aquela porta que o Senhor abriu, é o emprego onde eu estou, é a família que eu tenho, é os filhos que eu tenho, é o esposo que o Senhor me deu. É isso, você sempre transfere a responsabilidade. Não, você tem que entender que você precisa incomodá-lo, você precisa chamá-lo, acordá-lo, bater a porta, gritar por ele. E quando parece que você está incomodando, ele vai dizer: vem aqui que eu quero resolver o teu problema. É por isso que aquele cego na beira do caminho começa a gritar insistentemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns chegam nele e dizem assim: quieta, você está incomodando o mestre, cala-te, você está incomodando o mestre. Mas aí ele começa a gritar ainda com mais força, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então logo Jesus para e diz: tem alguém me chamando. Ele para a história, ele para a caminhada, ele para todo mundo que está entrando na cidade. Ele olha e fala assim: traz ele aqui, eu quero entender o que está acontecendo. Toda vez que nós clamamos por ele, que nós entregamos a ele, a primeira coisa que ele vai fazer é nos trazer ao seu caminho, é nos trazer-nos aos seus pés. Então ele vai fazer um milagre. Se esse cego fica quieto, ele tinha morrido cego. Então entenda uma coisa, meu irmão, precisamos clamar mais nesses dias. Nós temos vivido dia de luto, dia de choro, mas ainda assim de pouco clamor. Pouco clamor. Pessoas estão se acomodando dentro da sua casa. Uma estratégia diabólica para fazer você ficar trancado dentro da sua casa. Crentes que vivem de pastores que nunca viu na vida, nunca conheceram, mas vive, não sabe nem como é a vida dele, segue só pastores de YouTube, sabe, não sabe, pastor que não tem cheiro de ovelha, não vive junto, não sabe a necessidade. Sabe por quê? Por isso tem formado pessoas fracas na fé, que não aprenderam a orar, pegaram tudo pronto. Ele precisa resolver um problema, então ele coloca lá. Vou dar um exemplo só, tá? Relacionamento. Ele vai lá e digita que relacionamento. Aí vem um pastor ensinando como tem que ser. Ele não precisa ouvir a opinião do pastor dele. Ele colocou lá, os caras precisam orar, precisam orar, o pastor vai ter um relacionamento, não busca no Senhor, não faz nada. Sabe o que acontece? Sabe quando acontece um problema, ele começa a gritar, se desespera, nem sabe falar com Deus, nem sabe buscar Deus, nem sabe fazer isso. A pessoa chamou para orar por ela esse tempo atrás, disse para mim: ora por mim. Eu falei assim: oro. Eu perguntei para ela: mas você ora também na sua casa? Que disse? Ela falou: não, eu não sei orar, nunca orei, não sei orar. Como assim não sabe orar? Você sabe conversar com todo mundo, só não sabe conversar com Jesus? Uma geração fraca, uma geração que não consegue entender o relacionamento com Deus. Sabe, que Jesus, ele morre afogado, o barco dele afunda, mas ele não tem coragem de acordar Jesus. Ele não tem coragem de chamar Jesus, porque ele tem Jesus como aquele que está escondido atrás de alguma coisa, esperando você pecar. E quando você peca, ele pula por detrás daquilo e fala assim: eu vi, você pecou, agora sim eu te jogo no inferno. Jesus não é isso que você pensa. Alguns vão dizer assim: mas você tem que ter uma reverência com Jesus, porque quando você vai no juiz, você tem reverência. Tá certo, meu irmão, mas Jesus não é meu juiz, Jesus é meu pai. E para eu ir na casa do meu pai, eu não preciso de reverência. Eu chego, eu abraço ele, eu beijo ele. Você precisa entender esse tempo de intimidade que precisamos ter com o nosso pai. O juiz, eu acho que eu vi o juiz aqui em Guaxupé uma só vez, mas meu pai eu vejo toda semana. Sabe, eu não sei que relacionamento você tem com Deus, mas é tempo de ter um relacionamento entre pai e filho. É tempo de ter um relacionamento de obediência, um tempo de ter um relacionamento de amor, de generosidade, um tempo de chegar nele e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor resolva, eu preciso que o Senhor me ajude, eu não consigo sozinho. É por isso que Davi, sendo rei, ele vai gritar para o Senhor dizendo assim: Senhor, apressa-te em me socorrer. O problema teu é que você não quer acordar Jesus, mas os grandes homens de Deus, eles sempre, quando tinha necessidade, ele corria, acordava Jesus, chamava por ele. Davi vai gritar: Senhor, apressa-te em me socorrer.
Aprenda isso, a ter relacionamento com o Senhor. Evangelho é relacionamento. E a Bíblia vai dizer assim, que o despertaram. Onde que eu parei? 25. E disse-lhe: onde está a sua fé? Sabe por quê, meu irmão? Nós precisamos entender. Jesus, ele vai nos ensinar, ele vai fazer e vai nos ensinar como fazer. Por quê? Porque ele está dizendo assim: olha, eu fiz, aquietou o teu coração, viu o que pode fazer, agora onde está a tua fé? Agora eu quero ver você fazer. Eu quero que você entenda isso. Entenda o que eu estou dizendo. Jesus, ele está nos motivando a exercer a nossa fé. Alguns vão dizer assim: ah, mas a igreja ela é muito motivacional. Sim, eu tento o mais próximo possível imitar o que Jesus fez, e Jesus foi motivador. Ele está dizendo assim: cadê a sua fé? Agora coloca ela em prática. Existem dois tipos de fé, e você precisa entender isso, que seja claro diante de você. Existe um tipo de fé que é chamado morta. Qual fé é essa, pastor? A fé sem obras. Fé sem obras é uma fé morta. E muita gente vive com uma fé morta, achando que tem fé. Oh, eu tenho fé não sei o que, eu tenho fé não sei o que, eu tenho fé não sei aonde, eu não vou nem citar, mas eu faço isso e aquilo, e nunca obtenho resultado nenhum. Mas a fé em Cristo é uma fé viva, eficaz, e você só vive ela quando você exerce ela na prática. Deus, ele não quer apenas que a gente fale daquilo que queremos viver, mas que colocamos em prática de fato aquilo que precisamos viver. Sabe, o Senhor, ele quer que a gente fala e vive aquilo, não apenas fala. Voltando o texto, ele vai dizer assim: e disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento e a água manda e lhes obedece? Eles não estavam dizendo quem é esse, dizendo nós não o conhecemos. Ele estava dizendo que poder é esse. Ele estava dizendo que maravilha é essa. Sabe, quem anda com Jesus sempre vive milagres, sempre fica admirado. Por quê? Porque o Senhor sempre vai nos surpreender com algo maior. Ah, pastor, mas eu nunca vi milagre. É porque você não anda com Jesus. Anda com Jesus que você vai ver, irmão. Ah, pastor, mas eu nunca vivi milagre nenhum e nunca nem vi milagre. Então anda com Jesus, porque todos aqueles que andam com o Senhor vivem milagre. Eu dei essa volta toda para dizer para você que nesses dias parece que o seu barco está quase indo a pique. Parece que os problemas são tão grandes, e aquilo que parecia que nunca ia entrar dentro da sua casa, agora parece que está entrando. Um vírus, uma enfermidade, um desemprego, uma necessidade. Aquilo que parecia que nunca entra na sua casa, a ansiedade, a depressão, a opressão, parece que agora está rondando tão próximo. E parece que vocês estão olhando para esse texto dizendo assim: nós estamos em perigo. Parece que nós olhamos agora e percebemos que tudo isso que eu disse até agora parece que está tão próximo como nunca antes esteve. Próximo da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, da nossa crença, da nossa fé. E sabe o que eu percebo? Jesus estando conosco, nós estamos, muitos de nós, desesperados, porque não entendemos como acordá-lo. E aqui eu quero fazer uma analogia para você entender. Nós precisamos acordá-lo. Nós precisamos despertar o Cristo que vive em nós. O sangue do Senhor que nos lavou, que nos deu força, que nos fez mais do que vencedores. Nós precisamos despertar em nós a unção de Cristo, dada na cruz do Calvário a nós, a autoridade de Provérbios 28, como filho de leão. Nós precisamos despertar, precisamos acordar, para que o Senhor possa fazer grandes coisas no nosso meio. Temos passado sim dias turbulentos, difíceis, como se não bastasse a perseguição de uma forma sutil
que Satanás tem levantado nesses dias, fechando as igrejas. Você pode ver que abre tudo, mas as igrejas fecham nesses dias. Uma forma sutil de esfriar a fé, de desmotivar as pessoas. Ainda assim, a igreja tem sofrido perseguição pelos próprios crentes dentro da igreja, dizendo ser irmãos, mas que não vivem a mesma fé. Por quê? Porque persegue o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer assim, que aquele que não ajunta, espalha. Ele não deixa como está. Se ele não está juntando, ele está espalhando. Ah, pastor, mas não ajuntou, mas também deixou do jeito que está. Não, você está espalhando, você está atrapalhando. Como se não bastasse tudo isso, nós olhamos para o Evangelho e percebemos que dentro da própria igreja há uma grande perseguição entre os irmãos. E o que eu quero dizer com isso, meu, é que não se apavore, não se desespere. Estamos vivendo os últimos dias, mas estamos crendo nos milagres do Senhor e naquilo que o Senhor fará no nosso meio. Nós estamos crendo como nunca antes. Nós acreditamos ainda na palavra do Senhor como no primeiro dia. Sabe, porque a tribulação, ela gera em nós a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência, deixa eu dizer o processo para você. A tribulação ou a perseguição, ela gera em nós a paciência. Por quê? Porque a paciência, a tribulação, você sabe que você tem que esperar, porque tudo passa. Eclesiastes vai dizer. E quando você passa por ela, você fala assim: realmente, agora eu tenho experiência. E a experiência vai dizer assim: agora eu tenho esperança quando eu passo por outra prova. Por quê? Porque eu já passei uma vez, e eu sei que ela produz em nós a experiência. Romanos capítulo 5 vai dizer isso no versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz em nós a paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: não importa como está a situação ao teu redor, importa quem está no seu barco. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quem está no seu barco que vai fazer a diferença. É quem está no seu barco, não é como está o mar, não é como está a tempestade, não é como está os problemas, não é como está a perseguição, não, é com quem está no seu barco. Quem está no seu barco vai fazer a diferença. Ah, pastor, mas eu não estou andando com Cristo. Então agora é a hora de você buscá-lo. Então entregue a sua vida a Jesus agora. Ah, pastor, estou vivendo tempos difíceis, estou vivendo tempos complicados. Deus está falando algo no meu coração aqui agora. Sabe, eu quero ministrar sobre a tua vida. Tem pessoas que estão desanimadas, desmotivadas, espírito de traição dentro da sua própria casa. Está me ouvindo agora e sabe com que eu estou falando. O Espírito Santo que está falando no meu coração também testifica. Não te preocupe, porque esse espírito maligno será repreendido. Espírito de traição seja quebrado em nome de Jesus. Deus sarará, Deus vai curá-lo. Sabe, tem pessoas chorando porque os filhos estão nas drogas, e agora nesse tempo parece que piorou tudo. Deixa eu dizer isso para a tua vida, meu irmão. Aquieta teu coração, porque o Deus que está no barco, Jesus que está no barco, vai acalmar a tempestade, vai trazer de volta a tua família, para você voltar a sentar à mesa, ser feliz de novo com a sua família. A porta de emprego está fechada, não desespere não, meu irmão. Deus não vai deixar faltar o pão sobre a tua mesa. Deus vai te honrar em tudo. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Essa é a palavra que eu tenho para você nesta noite, em nome de Jesus.
Eu quero que você feche seus olhos, eu quero te abençoar, eu quero orar por você.